Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala com vocês é Daniel Chaves. Hoje é dia 16 de julho de 2021, às 15 horas e 13 minutos de Brasília. E a gente está começando agora aqui a gravação com a professora Meire Fonseca da nossa última sessão síncrona desse pequeno, rápido curso a respeito de planejamento de atividades remotas. É um curso que sempre é bom lembrar, está sendo ofertado por estímulo da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, através da sua divisão de capacitação de pessoal. E aí, Meire, é claro que a gente tem o conteúdo todo disponível no YouTube, né? A gente também tem todas as outras sessões disponíveis. E o final, eu sempre entendo que o processo de aprendizagem ele é uma curva, né? Ou seja, ele é um processo que começa, que chega a um ápice e que se conclui, né? Para a gente poder retornar. E aí o que eu queria conversar com você hoje, e queria pedir a sua ajuda, era no seguinte: eu queria saber se você pode nos ajudar, não só para fazer comentários positivos, não, tá? Para fazer comentários de natureza crítica a respeito da realização das nossas atividades. Por quê? Porque é muito importante que a gente tenha esse espaço, e a gente se propôs a fazer isso nesse curso, esse espaço de convívio, de modo a propiciar a esse curso um papel de comunidade de saberes, de troca de saberes, um papel que ajude a gente a vivenciar uma experiência menos árida, menos solitária no ensino remoto, né? Então, queria pedir a você, e sem nenhum problema, viu, Meire? O microfone está na sua mão, que você possa ajudar a fazer um balanço aqui do curso. Para mim, mesmo eu acreditando que tem certos pontos que a gente ainda precisa aprimorar, como, por exemplo, o curso tem uma previsão de realização de 20 horas, né? Eu trabalhei nesse sentido com a situação de leituras disponíveis para a gente. Eu até vou mostrar para quem está acompanhando a nossa sessão de encerramento, Meire, o que é o nosso quadro geral, né? Para que a gente possa, com isso, mostrar para as pessoas que existe todo um conjunto de discussões. Vou mostrar para todo mundo rapidinho aqui o que até agora, já basicamente não vai se alterar muito, é o conteúdo do nosso curso. Todas essas entradas aqui, vocês estão vendo, pessoal? São conteúdos do nosso curso. Eu vou aprimorar um pouquinho aqui a visualização, aproximando. Olha, nós temos uma série de... Vou mostrar para vocês. Textos e materiais de apoio que estão disponíveis, que vão ficar para consulta posterior da parte dos nossos cursistas e de quem mais tiver interesse. Também ficou disponível um grupo de WhatsApp, né, para a gente conversar, para a gente poder trocar fichas e eu avisar as coisas para que vocês não tenham que ficar o tempo todo lembrando, que é muito chato. E o docente pode fazer isso. Eu entendo que a parte do papel dele é manter o público que está assistindo, os cursistas engajados. E aqui os vídeos que fazem parte, na verdade, dessa playlist, né, do curso. Então, nós tivemos até agora 5, ainda vai entrar mais coisa que eu estou editando, tá? Mais 5 vídeos de conteúdo, com mais 4 sessões síncronas, resultando em 9 conteúdos. Acredito que o curso vai finalizar na nossa playlist com algo em torno de 12 a 15 cursos, e ainda um meio para se comunicar diretamente comigo e poder tirar qualquer dúvida, porque o meu papel também é aqui estar à disposição. Eu vou mostrar para vocês essa questão da playlist, que eu coloquei o curso todinho, ele, no nosso YouTube, tá? Olhem aqui, esse é o canal que eu criei para as atividades da Unifap, e essa é a playlist completa das atividades, vocês estão vendo aqui, olha, das atividades, ok? Com todo o curso bem organizadinho. Vou até aproveitar aqui e dar mais uma organizada. Opa! Pronto. O curso super organizadinho, o curso de planejamento de atividade de ensino remota, com 8 vídeos até agora.
Então, é um conteúdo que já temos nele. Olha só, hein? Para a gente não se surpreender, hein? Nós já temos mais trabalhando nós juntos, porque eu não trabalho sozinho. Nós todos juntos aqui já geramos mais de 8 horas de vídeo. Tem vídeos de 2 horas. Então, a gente tem um arrazoado bastante grande de conteúdo e ainda vai entrar nas coisas. E talvez depois do curso acabar eu ainda coloque alguma coisinha para ficar lá como um bônus. Então, Meire, eu queria mostrar para todo mundo o que foi um pouco do nosso curso, mas eu queria te ouvir. Você pode dar para a gente o feedback de como foi? Então, Daniel, E como olha, eu Meire, disse, pode criticar. A gente está aqui não é para se elogiar, é para construir, tá? E às vezes construir passa por corrigir. então, Daniel, quando eu me inscrevi, eu pensei, foi a partir de uma necessidade muito pessoal, e aí eu pensei, já já não vou conseguir acompanhar o curso com toda a expertise que deve ser, porque já comecei o curso com algumas questões que estavam me inquietando, que às vezes também são barreiras na aprendizagem de todo aluno e aluna. Mas apesar de tudo isso que estava vivenciando, o curso proporcionou pelo menos essa quebra do gelo, quebrar o medo de experimentar, porque com isso desperta o interesse de futricar né, as ferramentas que existem sem medo, porque eu não sei se vocês sabem essa situação de quem desconhece quem é um analfabeta nesse ramo. A gente tem medo de clicar, parece que é como se o vírus, como se coisas esquisitas fossem acontecer, algo assim, meio que apavorante. Mas aos poucos a gente vai experimentando. E quando você apresentou a árvore, que é possível fazer o planejamento de um curso organizadinho em eu vou chamar de arquivos, que facilita a entrada dos alunos, e eu experimentei, porque em momentos assíncronos eu acessei, eu assisti vídeos, foi possível assistir vídeos dos momentos presenciais, né? Então, achei que tem muito para contribuir para o nosso trabalho docente. Então, agora, vou precisar experimentar e já estou combinando com a professora Irana para organizar o trabalho da residência pedagógica e do estágio docente nesse formato, com essa ideia, né, desse formato da árvore, disponibilizando uma biblioteca, uma biblioteca começando por Ailton Krenak, que é um autor indígena, um filósofo, um jornalista indígena, para chamar a atenção dos alunos, que eu acho que, como você trouxe de ideia, apresentar aquele vídeo inicial do professor brincando, trabalhando, mas brincando, aí eu pensei, para os indígenas seria, a pegada será o Ailton Krenak, é um filósofo, fala a linguagem dos indígenas, ele é um jornalista, um ótimo comunicador. Então, a gente vai fazendo conexões com o nosso contexto de trabalho e o contexto das escolas das aldeias. Então, eu acho que, nesse sentido, a contribuição foi muito valiosa. E olha, Daniel, pode ter certeza, eu vou te perturbar, porque quando estiver montando, e vou precisar montar essa semana, começar a montar essa semana, eu vou perturbar você, porque eu achei legal, mas também achei você muito paciente. Para as pessoas nessa minha idade, que não tem muita paciência, a gente não tem muita paciência, sabe, Paulo, Daniel?
Porque parece que essas ferramentas são muito rápidas e não dá tempo a gente elaborar, pensar direito, pensar, né? Então, é mais rápida do que o que eu gostaria, mas eu penso que valeu muito a pena. Eu quero até fazer outro curso, porque quebrou o gelo, esse medo, essa resistência, uma resistência mesmo, que eu acho, aparenta ser tudo tão difícil, tão inacessível, que a gente cria uma resistência pessoal. Aí, quando você vai experimentando, aí vai suavizando. Então, não sei se essa experiência de baixar a guarda para essas novas possibilidades pedagógicas, né? E outra coisa, um ponto muito positivo que eu achei, porque trabalho também com a história da educação, né? Eu trabalho com estágio, então a história da educação faz, a educação à distância também faz parte. E até porque nós trabalhamos em um curso de licenciatura intercultural indígena que ele tem as etapas vivenciais e as etapas nas aldeias, que é a alternância. Então, não está distante da nossa realidade, muito o contrário, né? Tem muito a agregar no formato do nosso curso. Então, eu vejo uma possibilidade imensa de trabalhar e de ter as contribuições dessa modalidade, né, das ferramentas da educação à distância mediada por essas tecnologias, né, WhatsApp, Instagram e o Meet. Agora inventaram um tal de um Zoom, mas eu não quero entrar por essas. Já está bom, esses três. E-mail já está ótimo. E então eu percebo que é possível também a gente fazer um estudo mais atencioso a respeito da educação à distância no conjunto da educação, da história da educação, né? A história da educação escolar indígena e essa possibilidade de refletir também sobre a história da educação à distância em contextos indígenas. Ontem vocês falaram, e acho que foi o Paulo que abordou, né, da escola como lugar das relações, os contextos, né, os contextos indígenas, que são os lugares das relações, e como que essas novas tecnologias, o WhatsApp é usado pelos indígenas, por exemplo, eles estão escrevendo em língua materna, eles estão se comunicando. Eu perguntei a alguns alunos, né, pedi para eles escreverem textos curtinhos, como é que eles fazem uso das tecnologias? Aí alguns escreveram e achei interessante que o IAMP respondeu. Professora, a gente usa o WhatsApp, a gente escreve em língua materna, também a gente usa muito o áudio em língua materna e escreve em língua portuguesa, nós gostamos muito de postar alguns textos e ficamos disputando quem é que tem mais curtida. Então, é também um momento de brincadeira. E se eles estão curtindo mesmo essas ferramentas, por que não experimentar e agregar as nossas práticas pedagógicas? Vamos lá, virar YouTube. Obrigada, Daniel, você foi muito didático, muito paciente. Os colegas fizeram contribuições muito interessantes, o Paulo aí trazendo a filosofia, né? E super valeu. Bem, eu que queria te agradecer e te dizer o seguinte, assim, a sua presença aqui para a gente foi super importante porque você, bem como a Irana, trabalham com a licenciatura intercultural indígena, né? E essa contribuição do ensino que trabalha com etnociência o tempo todo, não é? O tempo todo pensando uma ciência pós-ocidental, uma ciência que respeite as tradições que são dos povos tradicionais, regionais, dos povos autóctones,
várias nomenclaturas, né? Pouco importa agora, o que importa é respeitá-los, né? O mais importante, acima de tudo, é respeitar essas pessoas e respeitar o que eles têm de particular, que não é banal, é singular, e o nosso trabalho aqui é contribuir nesse sentido. Eu fico muito feliz porque essa presença tua é uma presença que traz um toque de diversidade para a gente, né? E a gente ajuda, especialmente nós que estamos envolvidos nessa rotina mais urbanoide, a olhar por um outro ângulo e pensar duas vezes quando a gente naturaliza os conceitos brancoides e urbanoides, para a gente poder olhar e dizer, calma aí, que isso aqui não é só isso. Existe esse lado e existe o outro lado, o outro jeito de fazer. Então, eu espero que esse curso, eu fico muito feliz com o seu relato, que ajudou a quebrar algumas barreiras. A gente ainda vai permanecer em contato, vai continuar conversando, porque é longe de mim explorar toda a questão do digital e do remoto em um curso desse tamanho. Isso é uma vivência de vida mesmo, né? Uma experiência construída passo a passo. O que eu posso dizer é que a ideia é trazer conforto e simplicidade para a gente e para o cursista nessa relação que já está tão confusa por causa do distanciamento social, né? Mas também fazer com que essa relação mantenha os paradigmas, os padrões de qualidade que são intrínsecos ao que a gente faz, né? Que a gente não pode desprezar de modo algum, porque são o coração vivo do que a gente está fazendo. Então, fico muito feliz mesmo com o seu feedback, viu? Eu não queria saber... Paulo, boa tarde, Catiúcia, vocês chegaram em seguida. O que a gente está fazendo aqui é uma sessão de balanço, né? É uma sessão que a gente está avaliando. Eu gostaria muito que vocês dessem feedbacks, sem necessariamente ter de ser um elogio, por favor, gente. Nós somos todos profissionais e vocês, obviamente, em hipótese alguma, vai haver qualquer desconforto na direção do que vocês consideram que foi legal e do que precisa ser aprimorado numa atividade como essa, né? Então, quem é que vai agora nos ajudar nessa sabatina? Então, e eu te agradeço, Mary, porque eu busquei realmente não só trazer um conteúdo que prega a empatia, o conforto, as relações as mais horizontais o possível, mas busquei praticar isso também, né? Então, que bom que vocês se sentiram em casa. Bacana para mim. Isso. Então, boa tarde, Meire, Catiúcia, Daniel. Primeiramente, vamos chamar essa primeira fase da proposta do curso, né, que é essa fase síncrona, e agora depois teremos a fase assíncrona, de outras atividades. Muito bem. Nessa semana de sincronia e sincronia de relações, eu acredito que uma palavra, por assim dizer, que, na minha opinião, foi a tônica desses dias e que ela funcionou como um elemento de agregação, foi a palavra relação, e eu acrescentaria a relação à ideia do conforto. E todos nós sabemos que quando construímos relações, as mais diversas possíveis, seja no mundo acadêmico, seja no universo pessoal, da amizade, familiar e por aí fora, trabalho, etc., nós queremos, nessas relações, exatamente construir espaços de convivência e de convivência confortável, né? Nessa ideia de um conceito muito mais amplo, né? Embora tirado da arquitetura, mas é um conceito que ajuda a gente a entender aquilo que é, na minha opinião, uma das dimensões, né? Uma das dimensões no processo relacional, que é você se sentir confortável com o outro, independentemente de se essa relação ela aconteça dentro de um formato amigável ou até mesmo num formato, uma relação de debate, né? De ideias, de confronto de ideias. Isso também não deixa de ser uma situação também
confortável. E, claro, evidentemente, eu acho que poderia ser muito mais tempo, né, Daniel? Que esse novo aprendizado, vamos colocar dessa forma. Então, esse novo aprendizado, ele tem esse aspecto prático, mas também tem um aspecto ideológico, nesse sentido de que o que é trabalhar, como nós conversamos ao longo da semana, no encontro com você, nós, o que significa, do ponto de vista, estar nesse contexto de um mundo virtual, no qual nós trabalhamos uma relação de ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo, à distância, mas também juntos, né? Numa mesma tela. É interessante isso, o espaço, o espaço da tela acabou se transformando no espaço da nossa sala, da nossa casa, da nossa sala de aula, né? O que muda é a possibilidade de você aproximar distâncias maiores, né? Mas a proximidade, ela permanece. Então, Daniel, eu avalio, né, nesses dias, né, eu avalio de maneira muito positiva, né, a única um senão que eu colocaria, ele já tem um pouquinho mais de material, se fosse possível, né, nesse aspecto síncrono, você ter mais aí uns 4 dias, uma semana, não sei, né, para justamente a gente, aquilo que a Meire colocava na sua fala, sobretudo com relação aos aspectos práticos. A sua contribuição com aquele Linktree e outras coisas mais, né, que você foi trazendo, não só do ponto de vista prático, como também do ponto de vista reflexivo, eu avalio de forma extremamente positiva, sem dúvida alguma. Eu ainda não consegui fazer a árvore inteira, porque eu estou tão enrolado. Ontem tivemos reunião colegiado virtual, né? Acabou quase 9h30 da noite. Caramba! Entendeu? É porque a gente está resolvendo uma série de questões em relação ao curso, a esse semestre maluco aí, né, de 3 meses, o 2021.1, 2020.2, agora, né? Essa coisa que a universidade criou aí, esse bicho de 7 cabeças, que... Tem hora que eu também fico confuso, viu, Paulo? Não sei mais em que ano eu tô. Não, eu não entro mais nessa neurose. Nessa nomenclatura, né? Não, loucura. Os caras criaram, eles não estão sabendo lidar com isso. 2020, Catiúcia, é o ano que não acabou? Exatamente. Já estamos no segundo semestre. Eu costumo dizer 2020... deleta o 2020, porque é muito difícil. Né? E está acabando trazendo assim, essas confusões para a gente, né? Com relação à questão de calendário, tudo isso, calendário, né? Planejamento do pai, você coloca, está previsto no sistema, no SIG, está previsto para terminar em dezembro, mas o curso termina antes, aí não entra no sistema. Ou seja, o pessoal construiu o monstro, mas não está sabendo lidar com ele agora. E os professores que se virem, as coordenações, mas isso é uma questão mais administrativa, tem muito a ver com a imagem, enfim. Mas, assim, em relação ao que interessa aqui para nós, propriamente dito, viu, Daniel, é muito positivo, realmente. Eu estou reservando aqui o final de semana para ver os seus vídeos todos. Ainda não parei. Vai entrar mais vídeo, viu, Paulo? Não, ótimo, que venham. Que venham. Eu estou terminando de editar, faltam uns 2 ou 3 ainda, talvez uns 4 ou 5, não passa de 6 ou 7. Isso. E eu quero já também, eu faço minhas as palavras da Meire. Eu vou montar minha árvore, eu começo a minha aula na terça-feira, no curso de Filosofia da Amazônia. Inclusive, Meire, aproveitando, e a Irana também, que trabalha nessa área cultural indígena, falar de filosofia da Amazônia e não fazer uma abordagem às culturas, autóctones da Amazônia, não tem como, né? Aí a gente vai trocar algumas figurinhas aí, viu? A Irana, a Meire, vai ajudar bastante na própria organização e composição daquilo que eu estou pensando para o curso, né? Esse curso, essas aulas entraram, essa disciplina entrou meio
a forciore, porque não estava previsto, mas com essas mudanças todas e redistribuição de disciplina no colegiado e assim por diante, eu acabei assumindo essa disciplina há poucos dias. Então, a gente vai trocar algumas figurinhas aí. A gente já deixa aí para a gente aí seu e-mail direitinho, a Irana também, trocar algumas figurinhas aí do ponto de vista cultural, e a experiência de vocês vai ser muito rico. Inclusive, se for possível, a gente ter uma aula com a turma, trazendo vocês duas, para trocar essa experiência do ponto de vista cultural, seja no âmbito da educação, seja no âmbito mesmo da experiência com as comunidades indígenas. Nossa, vai ser de uma grande valia, viu? Tá vendo, Daniel? A gente, se não tivesse o curso, não teria conhecido a Meire e a Irana com as suas experiências nesse sentido aí. Aí coloquem aí o e-mail de vocês, que eu vou capturar aqui, e aí a gente vai trabalhar junto aí, né? Vamos fazer um negócio interessante. Porque, afinal de contas, falar de filosofia europeia antes de qualquer coisa, falar de cultura europeia, desde o seu início, etc. e tal. E por que não trabalhar a filosofia da Amazônia trazendo os elementos fundamentais da cultura da Amazônia? Não sou da Amazônia, eu estou aprendendo a conhecer a Amazônia. A riqueza é tão grande que é uma coisa quase que infinita. Então, essa troca de experiências vai ser fundamental. E vamos construir a sua árvore, viu? Pois é, Paulo, eu agradeço muito. Positivo, eu agradeço feliz, assim. muito. E a participação, também, só para fechar, a contribuição dos colegas e dos colegas aqui, nossa, sem dúvida alguma, foi de muita riqueza. Fico super feliz, Paulo, que você... Fica o meu choro. Podia ter mais ou menos aí, mas Não, mas eu fico feliz que deu certo, porque o objetivo aqui é justamente a gente estar trabalhando na direção de um trabalho colaborativo. De fato, eu busquei muito isso no começo, assim, como uma pessoa que não está sabendo mais do que ninguém, mas está mediando as relações, né? E buscar essa construção que seja uma construção que sirva. Eu não me importo muito com... O pessoal, às vezes, fica preocupado com o quantitativo de público e tudo. Eu não sou muito grilado com isso. Eu sou um cara que busco focar no que a gente pode fazer, que é a questão da qualidade do trabalho enquanto equipe. E se isso vai impactar 1, 2, ou vai impactar 10 ou 100 pessoas, eu não me preocupo muito, não entro muito nesse mérito, né? Para que a gente possa entender o que é um trabalho verdadeiramente qualitativo. É claro que tanto eu quanto a Progep, no diálogo da construção do curso, houve uma imensa preocupação com relação a esses aspectos, porque a gente quer, de fato, que o curso seja usufruído por muitas pessoas, mas, por outro lado, essa dinâmica de frequência, ela, inclusive, precisa ser repensada no remoto, né? Por quê? Porque esse é um material que eu falei para a Progep. Eu falei, olha, quem se inscreveu vai ter o acesso em primeira mão, vai poder participar das sessões síncronas. Mas quem não participou num primeiro momento, não quer dizer que não vai poder usufruir lá na frente. Pega esses cursos todos e coloca numa plataforma de cursos, né? Aí o pessoal pode assistir quantas vezes quiser, quando quiser, e pede essa preocupação mesmo dos professores, sabe? De pensar um curso que tem uma capacidade de durar além do tempo da execução, né? No que você está falando, me veio a imagem aqui agora, se me permite. Claro, amigo, imagina. Me lembrei aqui de uma imagem que, assim, quase que imediatamente é dentro da sua fala. Quando você propõe um curso nesse modelo, com o conteúdo que você trouxe, com a qualidade que tem, com tudo aquilo que pode contribuir, e a palavra vai nessa direção, que seria mais um elemento a agregar dentro desse universo chamado educação, que é a contribuição. Aí eu me lembrei da imagem, né? A gente não pode ser igual em mais de um jogo de futebol. Eu sou dono da bola,
mas se eu não for jogar no time, não tem jogo. A bola é minha, então não tem jogo. Se não tiver bola, não tem jogo de futebol. Né? Então não fui convocado, ninguém me escalou para jogar, eu pego a bola e vou embora para casa. Não. O nosso papel é o contrário. Né? Mesmo que não é, tem aqui, sei lá, 50 pessoas, isso não importa, concordo plenamente contigo. Eu também, o mínimo é mais, não é? O menos é mais, vamos colocar assim nessa tônica, isso também funciona. Mas o importante é isso, você está trazendo a contribuição, você não é o dono da bola, eu não consegui 30 alunos, então não vai ter curso. Não, muito pelo contrário, você está oferecendo algo muito maior do que o restrito de um curso combinado ali, organizado pela Progep, em função das circunstâncias. Não, o que você produziu é para a contribuição coletiva. Essa nossa contribuição como professor, ela é fundamental. Né? Eu já vi, né, eu já ouvi de professores, né, que no dia da aula dele só tinha 2 alunos. Disse, não vou dar aula não, porque não tem público. E foi embora para casa. Porque você vai, não, só tem 2 alunos, não vou para quê? Vou dar aula para quem? Não, pode até ser um aluno, cara, dê a sua aula. Né? Contribua, porque a história o meu conteúdo eu vou guardar para mim, não vou dar mais aula mais, vou embora para casa. Não, pelo contrário. Então, isso é muito nobre da sua parte, viu? Muito nobre mesmo. Não só restrito também a quem se inscreveu, né? Como também está aí. Então, aquilo que a gente produz, né, para a contribuição da Meire e da Irana com a comunidade onde elas trabalham, na cultura amazônica, indígena, etc. Olha que contribuição fantástica. Né? Então, a Catiúcia com a pedagogia. Então, a gente não pode ficar restrito, e não é o nosso papel, né? Se restringir ou se autolimitar àquilo que está aí. Não, a gente tem que... Eu estava pensando aqui na fala da Miri, uma ideia que também tem a ver com as relações, também no campo da educação. Acho que a gente tem que aprender a ser transsubjetivos, né? A transcender as nossas subjetividades próprias, mas alcançar, né, outras relações, outras circunstâncias, e a educação tem esse papel. Então, é muito nobre o que você faz. Né? Coloca lá no YouTube, coloca lá não sei aonde, no WhatsApp. Você não se inscreveu, mas está lá, vai lá. Porque a sua contribuição ela vai se espalhar. Né? A sua contribuição ela vai ser reinterpretada, ela vai crescer. Né? Eu não sou o dono da bola. Não é? Então, muito pelo contrário, a bola tem que se fazer rolar para que tenha o jogo, para que tenha a amplitude da educação, a amplitude de uma construção de consciências, né, nesse sentido. Mas parabéns aí, viu? Nada, amigo, obrigado, porque a ideia é exatamente essa, de que as pessoas possam transitar de forma livre, confortável. Não dá mais para a gente... Eu lembro que falava muito isso com os alunos do mestrado profissional em História, quando eu dei aula no mestrado. Eu trabalhei uma turma só lá no mestrado e conversava muito com eles a respeito disso. Quer dizer, o que a gente está chamando de preocupação com a qualidade? Controlar a frequência, eu estou preocupado em saber quem é que fala a hora que fala, se entra ou não no ritmo e no fluxo do que é para entrar, ou se realmente as pessoas estão tendo uma abordagem que elas podem justamente fazer significar. Obrigado, viu, Paulo, pela gentileza. Eu espero que tenha sido de utilidade e de Com certeza. perfeito sentido, né? Catiúcia, Irana, cadê a senhora? O endereço das duas. Está aqui no nosso chat, tá? E aí, Catiúcia, qual é o balanço que você vê da questão do ensino remoto? Como é que você vê a questão? Então, primeiramente eu quero, assim,
destacar, né, uma palavra-chave de comum acordo com todo mundo aqui do grupo, né, o conceito de confortável que você apresentou para a gente, e isso faz muito sentido quando a gente traz alguns questionamentos para os alunos, né, pede a opinião deles, e essa ideia de se sentir confortável para responder, né, de se sentir... Agora eu não sei mais usar outro termo que não seja confortável. Não tem problema Mas nenhum. a gente usava muito assim, né? Quem se sente hábil para falar, né? Quem gostaria de trazer um comentário, né? E a ideia, né, do conforto, do confortável, quebra essa concepção assim de que muitas vezes, né, a gente, então mesmo, não é na condição de aluno que a gente está aqui, por exemplo, né, aquele pensamento, né, será que se eu falar isso está dentro do que o professor está perguntando? Será que eu não estou fugindo, né, de linha de pensamento? A gente sempre tem esses questionamentos, né? E quando traz essa ideia de confortável, né, eu pelo menos percebo assim, não, tá tranquilo, o que eu for falar aqui, ninguém vai me discriminar por isso, ninguém vai me dizer que eu estou certo, que eu estou errado, né? Eu tenho que me sentir à vontade para isso, né? E essa ideia, ela encaixa muito com o ensino de língua francesa e estrangeira também. No meu curso de letras, quando a gente trabalha com didática de línguas estrangeiras, a gente traz o conceito de desestrangeirismo, que é desestrangerizar a língua estrangeira, que é justamente fazer com que o aluno fique confortável, fique à Que vontade legal na isso, hein? aprendizagem da língua estrangeira, para que a língua deixe de ser estrangeira para ele. Então, olha como eu consegui Claro. casar isso, né? Eu aprendi um termo novo agora, né? E ontem eu estava ministrando, por isso eu não acabei não participando ontem à tarde, eu estava reorganizando, na verdade, a disciplina. Nós trabalhávamos sobre o conceito de língua, linguagem, vou ministrar para eles didática do francês 1. Nossa primeira unidade aborda essa questão, né, de língua, de linguagem, de fala, e a gente faz uma retrospectiva sobre as teorias da aprendizagem, né? Olha só. E aí, falando sobre teoria de aprendizagem, a gente traz um pouquinho o conceito de behaviorismo, cognitivismo, construtivismo, e quem que aparece? A aprendizagem pela teoria do conectivismo. Eu digo, preciso encaixar isso aqui. Porque lá no vídeo, né? acho que foi o primeiro vídeo, né, que você gravou, você fala do ensino remoto, que já acontecia muito antes, né, dessa teoria antes da pandemia, né, desse advento da gente estar Antes do utilizando a digital, né? tecnologia. Quer dizer, tem ensino à Achar que só distância há agora muitos anos. o digital, isso, né? Isso. E aí eu falei assim, não, eu preciso trazer esse conceito da aprendizagem, né, através dessa teoria do conectivismo, e mostrar para os alunos, né, que não existem apenas, né, essas 3 grandes teorias aí, além da socioconstrutivista. Eu acho que eu caí aqui. Não, eu estou te ouvindo. Estamos te ouvindo, Catiúcia. Está ouvindo? Ah, tá normal. Perfeitamente. Travou tudo aqui, tá certo. Normal, tá normal. Então, além dessas 3 teorias aí, né, com socioconstrutivismo, e aí eu vi, tem uma nova teoria que a gente precisa estudar, pensar, e eu me preocupei em trazer isso para os alunos, porque com didática de línguas, e aí a nossa preocupação assim nesse sentido é como é que os nossos alunos de língua estrangeira, né, conseguem aprender, né, através do meio remoto. Uma vez que nem sempre ele vai ter o professor do lado dele para tirar as dúvidas, uma vez que é uma língua que ele não conhece, né? E aí, quando a gente entra na internet, tem milhões de sites e muitos deles acabam não ajudando. Porque nessa variação de língua, um pronuncia de outro, outro pronuncia de outro, um traz uma estrutura linguística diferente daquela que é trabalhada na norma culta da língua, dentro da academia, dentro do livro didático. E muitas vezes os alunos, né, acessam vários sites e eles vêm cheios de dúvidas, né? Então, como que a gente pode pensar nisso, né, no ensino de língua, na aprendizagem de língua do aluno por meio desse mecanismo, né? Então, eu pensei assim, não, eu tenho que trazer essa concepção, né, eu tenho que mostrar para os alunos essa teoria, para que eles futuramente, já que são, né, acadêmicos, futuramente eles vão estar trabalhando com isso. Acredito que daqui uns 2 semestres eles vão estar em estágio de francês.
né? E há a possibilidade, então, deles aprimorarem a prática pedagógica dele a partir dessa nova concepção, né, de conectivismo. Então, achei super interessante, né, nesse aspecto. E aí eu faço minhas palavras do Paulo, né? Pena que já está acabando. Né? Pena que foi assim muito rápido, né? Parece que passou assim 2 dias, quando a gente já se matou, já é sexta-feira, gente, como assim, né? E o planejar, na verdade, ele requer muito de nós, né? E como eu falei, acho que foi o nosso primeiro encontro, né? Se a gente não se organizar e pontuar e determinar um tempo, né? Fazer algo realmente planejado, a gente perde muito tempo, porque é muita informação. A gente está chegando informação, né, de todos os lados e a gente tem que, às vezes, filtrar, né? E aí, exatamente essa questão do filtrar, o que que eu quero? Senão a gente acaba entrando por linhas e vai com esse espanto, a gente já perdeu o foco, né? Então, manter o foco é um dos principais pontos assim, na questão do planejamento. Então, quando eu vi, né, a proposta do curso Planejamento, né, das atividades remotas, eu disse, eu preciso fazer. Porque às vezes eu sentava 2 horas da tarde, dava 6 horas da tarde, eu não tinha terminado o planejamento do dia seguinte. Né? E porque a gente vai mudando com as nossas experiências, né? E agora, como tudo é online, né? Então, às vezes, o texto que a gente pediu para tirar cópia, não tem mais aquele texto, aí tem que digitalizar. Quando a gente não encontra um texto digitalizado, por exemplo, essa disciplina didática que eu ministrei ontem, os livros que a gente tem de francês, de ensino de língua, a biblioteca praticamente não tem nenhum deles. Se tiver uns 3, 4, é muito. E os textos que nós usamos, né, de grandes autores que não estão disponíveis na biblioteca, a gente tem que digitalizar. Né? Eu cacei ontem, por exemplo, né, fiquei procurando e não tem, só tem, ou a gente compra no e-book, né, claro, ou então vai digitalizar a parte dos textos que a gente trabalha com os meninos, né. Então, assim, essa questão do planejamento, né, ela é fundamental, né, seja o planejamento maior, seja o planejamento de aula, e a gente tem das orientações, né, as dicas, como você está trazendo aqui, né, a proposta da criação do Linktree, né, que eu achei magnífica, assim, né, isso ajuda muito a gente a se organizar. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu tinha um outro computador, meu computador deu pane, né, e tudo que tinha no HD dele, perdi. O que eu tinha salvo no Drive, eu consegui guardar, só que a gente não tem o hábito de criar e joga para o Drive. Não tinha, né? A partir de agora, a gente já criou esse hábito, né? Joga no Drive porque ele vai precisar ser compartilhado. Então, assim, esses 2 últimos semestres, né? O meu planejamento tem sido em recriar e reelaborar o material para os alunos, porque perdi praticamente tudo. E isso foi uma grande lição para mim, né? Agora eu já sei. Vou elaborar, vou criar, salva no Drive, cria um link para deixar arquivado, né, em algum lugar que não Acaba seja virando um exclusivamente backup, né? a memória do computador. Sim, né? Então, assim, né, isso para mim, o curso, né, essa discussão que a gente teve aqui nesse momento, assim, foi maravilhosa, assim, né, e me abriu, assim, né, a mente de como eu poder organizar. Claro que a gente você apresentou, por exemplo, o Linktree, né, eu costumo usar o Classroom, que também me ajuda na organização das minhas atividades com os meus alunos, né? Também é uma outra plataforma, né, que a gente pode estar utilizando aí, que me ajudou bastante, né? Então, assim, em termos de planejamento, e Daniel, né, acredito assim que, não sei, se de repente você tiver outras ferramentas aí, Tem um né, montão de guardadinhas coisa assim que ainda que eu vou tem. deixar lá, vocês vão ver. E se quiser, né, compartilhar com a gente, depois aí a gente está por aqui, né, só chamar que a gente vem para aprender. Sim. Eu sou assim uma pessoa, né, tem coisa nova, tô lá, quero aprender. Eu vou avisar Embora eu para não consiga, às vocês. vezes, pôr em prática naquele momento, né. Então, às vezes, a gente não consegue, assim, pôr em prática naquele momento, né, por exemplo, agora, né, a gente está em sala de aula e está em reunião. Nossa reunião pedagógica foi semana passada, então eu entrei com essa turma ontem, né, o meu primeiro contato com eles foi ontem, e a gente vai se organizando assim, né, meio que aos trancos e barrancos, né, meio que vivendo como o professor vive, né, na verdade, antes, durante e pós-aula, né, a nossa vida é assim, então a gente precisa dessa organização assim mais pontual, mais específica, né, para que a gente otimize o tempo e, como eu falei, que eu ouvi outra vez numa palestra,
a professora falando, né, sobre era a plataforma do Drive, o Google Drive, né, dando uma palestra lá sobre o Google Drive, tá ensinando e tudo mais, e eu assistindo, né, embora eu já tenha feito, acho que umas 2 ou 3 cursos assim, e de vez em quando foge alguma coisa, né. E ela dizia exatamente isso, que a gente precisa fazer a máquina, né, já que a gente está usando a ferramenta, a gente precisa usar isso de maneira inteligente. E às vezes a gente conhece a ferramenta, passa por ela e não a usa de maneira inteligente, né. Então, né, eu agradeço, assim, né, a sua disponibilidade, o material que você dispôs, né, Paulo, muito sabiamente, né, embora a gente sejamos aqui um grupo reduzido, mas com certeza, né, quem passou por você vai lembrar disso e com certeza vai multiplicar, e quando tiver o próximo curso, não sei se a gente vai estar aqui, né, você vai poder fazer, mas com certeza a gente vai indicar, ó, vai lá, faz, que é maravilhoso, Bacana. é gostoso, né, da Obrigado. gente poder estar lá e aprendendo da forma que a gente está socializando esses conhecimentos, né. Então, brigadão, foi muito Não, eu bom que agradeço, essas Catiúcia. tardes, Caramba, muito e que legal. venham mais tardes assim, Obrigadão. que venham mais tardes assim. Muito obrigado. A ideia é essa mesmo, quer dizer. E eu adorei também, o Paulo falou aqui no chat que gostou do desestrangeirizar a língua estrangeira. Isso aí Isso. é algo super importante numa época de mobilidades, né? De identidades que estão transitando muito, essa questão de não se sentir estranho e estrangeiro. Eu acho que é algo muito importante, hein? Acho que daqui a gente já tira um outro conceito, hein, Paulo? Sim. É aquilo, né? Quando ela fala da... Tem um detalhe nisso, né, gente? Ah, A Mary falou sobre isso. Deixa eu te cortar um pouquinho, Paulo, rapidinho. sim, sim. A Mary falou sobre isso, né? Sobre a questão. No nosso primeiro encontro, eu acho que ela falou, né? Não sei se foi exatamente o termo analfabeto digital, alguma coisa assim que ela utilizou, né? Mas os nossos alunos também. Ontem, por exemplo, segunda-feira apresentei para o Classroom para uma turma da manhã. E muitos alunos disseram, professor, eu não conheço essa plataforma, eu sou leiga, eu sou analfabeta, eu não entendo isso. E acredito que essa noção de desestrangeirizar, né, no meio virtual também é válida, né? A gente deixa confortável para que ele veja que isso aqui não vai morder a gente, que se a gente clicar errado, tem como refazer. Se a gente apertou um botão errado lá, clicou, calma, não se desespera, volta e vamos recuperar. Tem como recuperar. Às vezes a gente se desespera e não consegue recuperar, né? Meus primeiros contatos com essa tecnologia, né? Os primeiros textos que eu digitava, assim, que eu ia salvar e eu não conseguia salvar, eu só estava pirar, né? Porque às vezes eu salvava no local errado, não achava, eu ficava doidinha aqui. Aí eu fui aprendendo aos poucos, né? Calma, que isso aqui, né, vai dar certo. Acho que a Mary falou isso, na hora que eu entrei, ela estava falando, né, sobre a questão da prática, Foi. sobre a questão de a gente conhecer a ferramenta, né, e pensar, né, esse meio, essa sala, esse ambiente aqui é novo para mim, mas eu vou conseguir, né, me encaixar nele. É só ter um pouquinho de paciência, também um pouquinho de boa vontade, né, um pouquinho de quebrar alguns paradigmas, né, com relação a isso. Por que eu falo isso? Porque eu conheço muitas pessoas, né, que, apesar da gente estar usando as tecnologias assim com mais frequência, obviamente, né, mas tem alguns colegas assim que são resistentes, né, que não querem, que querem permanecer, né, na metodologia no tradicional e tudo mais. Enfim, tudo bem também, né, mas a gente tem que pensar, se a gente tem uma nova ou novas teorias de aprendizagem, por que não? Acho que Isso. foi uma das Tem uma coisa falas da super Mary, legal né, que ela aqui. falou. Por que não? Tem uma coisa super legal. Né? A gente pode não usar, a gente pode não adotar, mas não conhecer não é um caminho legal. A gente pode, quer dizer, a gente deve conhecer todas as ferramentas e usar conforme for estratégico, apropriado, né? Mas não ignorar porque não gostou da capa. O microfone está fechado, Catiúcia. Microfone, Catiúcia. Não, só comentários. Paulo, sim, Paulo, eu te cortei, agora eu te devolvo a palavra, desculpa, colega.
de fato, esse encontro nosso nesses dias, promovido pelo professor Daniel, ele também veio revelar algo que, de uma forma ou de outra, nós tínhamos conhecimento disso, né? Experimentamos isso, mas quando a gente vai lidar com aquilo diretamente, quando o sujeito da ação somos nós, aí a gente percebe o quanto nós ainda estamos distantes de todo esse aparato tecnológico, né, que está aí, né, diante de nós, né, e que está a serviço, quando bem usado, né, isso é importante frisar, enfatizar, quando a gente usa de uma forma realmente dentro das dimensões da ética e por aí vai, não é? Então, a tecnologia, ela sempre será bem-vinda. Eu falo isso porque quando começou na escola lá do meu filho as aulas virtuais, né, as aulas em casa e tudo mais, home, como é que é? Homeschooling. Não é isso que eu quero falar. Home office? Não, é home office. Mas não é isso, não é aula online, não. Pode falar. Oh, meu Deus. Aí você me pegou. Isso que a gente fala aqui toda hora. Me deu um branco aqui agora. Tá. Aula online. E aí ele tem uma disciplina muito interessante, e em um dos seus livros didáticos tem lá, e que já discute, ele está no 5º ano, e está discutindo também essas formas, né, alternativas, tecnológicas, também no ensino-aprendizagem. Achei muito interessante isso. E eles usam o conceito no capítulo desse livro, onde ele trata sobre esse assunto, ele usa o conceito de nativos imigrantes. Aí, conversando com meu filho, tem 10 anos, aí o Rafael, aí ele falou, pai, você não é nativo, você é migrante. Eu falei, vocês já nascem com o celular na mão, né? Já mexe aqui, mexe acolá, e a garotada nessa faixa etária aí tem uma habilidade tremenda para isso, né? Em lidar com a tecnologia. E a gente não é nativo, né? Nós não nascemos, né? Nós chegamos nesse mundo com essa coisa da maneira que está, então nós somos chamados de migrantes. Mas é muito interessante esses conceitos, e vai ao encontro daquilo que a Catiúcia vem falando aí. E esses encontros, Daniel, veio de fato enaltecer e evidenciar exatamente aquilo que eu acabei de falar. Quando eu sou o sujeito da ação para lidar com a coisa, aí eu preciso saber, eu preciso aprender, né? Eu preciso ter essa noção, não só do ponto de vista ideológico, teórico, ideológico, como também do ponto de vista prático, né? Então, agora tem uma coisa interessante que eu queria também sublinhar aqui, destacar na fala da Catiúcia, quando ela fala que você tem jovens que também são analfabetos virtuais. E de fato, porque se a gente olhar, né, se a gente olhar o que a garotada faz, os nossos alunos, pega os nossos alunos, o que eles mais utilizam? Agora é o TikTok, para postagem de não sei o que lá, e de dança, e de não sei o que lá, enfim, é o TikTok, o WhatsApp, claro, e o Facebook caiu um bocado, tem o Instagram. Então, acho que agora é um papel da gente, né, trabalhar nesse processo de formação educativa com a utilização e a boa utilização desses instrumentais, dessas ferramentas tecnológicas, nesse processo de ensino-aprendizagem. O quão importante é usar, né, esses instrumentos, essas ferramentas, não apenas para o lúdico, né, para o TikTok, fazer dança, fazer não sei o que lá, mas saber que eles podem pesquisar. Então, aí, olhando o meu filho aqui, pai, o que é isso? Aí fica ele comigo, com a mãe dele, vai lá, você não tem o seu telefonezinho lá, vai lá, tem o Google, coloca lá,
Ele nem teca, ele fala lá no negócio, né? Fala lá, o que é isso? E aparece lá o negócio lá. Então, o assunto que está Posso pesquisando. contar uma experiência rapidinho, Paulo, sobre Isso. isso? Claro, Sim, vai lá, Catiúcia, vai também, lá, não tem problema. vai Em falar. 2019, eu estava trabalhando. Em 2019, eu trabalhava, eu ministrei a disciplina de literatura francesa. Literatura francesa 1. E na disciplina, nós tratávamos, no finalzinho da disciplina, a gente trabalhou com fábulas oh, meu Deus do céu, as fábulas, né, de La Fontaine e esqueci o outro gênero textual lá. E num deles, o pessoal na época, né, estava trabalhando assim, meme para tudo que era um monte de coisa, tudo virava meme, né? E aí eu falei para eles, gente, e que tal se a gente trabalhar essas fábulas e criar um meme? Foi uma coisa assim meio de louco, sabe? Assim, veio aquela ideia assim, tipo, numa semana, outra semana eles estavam lá, levei eles para o laboratório de informática aí do nosso bloco, né? Nós passamos 2 aulas, né? Tivemos 2 encontros lá com eles, e eles estudaram, obviamente, a fábula, porque era o objetivo da disciplina, né? Trabalhar com as fábulas, escolheram algumas, assim, e a partir daí eles foram, era fábulas e contos. Os contos a gente usou uma outra estratégia, né? E as fábulas, eles fizeram essa releitura, né, essa análise, procuraram sobre o autor e tudo, e a partir daí eles pegaram a moral da história e criaram um meme, né? E quando foi na apresentação desse meme assim com 4, 3 imagens, a gente foi muito legal. Nunca eu assim eles me surpreenderam porque eu nunca imaginei. Quer dizer, imaginei assim, mas eu não tinha visto o produto, né, realizado, não tinha visto o produto, né, o concreto de que isso realmente seria possível. E eles transformaram uma fábula de La Fontaine em meme. Gente, a melhor foi a do Cristiano Ronaldo, né? Na época que estava aí na mídia, né? Porque ele era o bonitão, ele era isso, não sei o quê. Eles usaram, né, a figura do Cristiano Ronaldo para criar. Foi fantástico isso. Né? E agora, assim, o Paulo, né, a respeito dessa utilização, né, do TikTok e esses pros que estão surgindo agora, por que não utilizar isso, né, nas nossas disciplinas? E foi muito legal, assim, foi uma coisa assim que eles criaram, me surpreenderam, porque tem aluno, nós tivemos um encontro, o primeiro encontro, tem grupos, né, que conseguiram fazer no primeiro encontro. A facilidade, né, deles mexer com os programas e transformar as imagens, colocar as falas, né, enfim. E outros grupos, né, tiveram um pouquinho mais de dificuldade, e a gente passou então para 2 encontros, né? Isso assim foi fantástico. Eu fiquei assim, surpresa, muito feliz, porque a minha ideia louca certo. Normalmente a gente trabalha com em literatura 1, faz vídeo, né? Quando eles trabalham com os clássicos da literatura francesa, Tristan e Isolda, por exemplo, Os Miseráveis, Madame Bovary, a gente já trabalhou com criação de vídeos, né? Deles pegarem, fazer a releitura da obra, criar o vídeo e usar as plataformas que eles conhecem para criar o vídeo. E aí me veio essa ideia, vamos criar um meme. Gente, foi uma ideia de louco assim que funcionou, deu muito certo, foi muito legal. E aí, então, contribuindo com o que o Paulo, né, contando aqui a minha experiência do que o Paulo falou a respeito de utilizar essa habilidade dos alunos, né? O que eles conhecem, que ferramenta eles conhecem, como é que a gente pode utilizar isso ao favor. E foi o que o Paulo falou agora há pouco, né? Quando a gente se sente sujeito, as coisas fluem de maneira tão agradável, tão confortável, que a gente, quando se dá conta assim, acabou. A gente fica, como assim, já acabou? Né? Era isso. Muito legal, Catiúcia. Você trouxe aqui, olha só, né? Por isso que eu bato na tecla que a gente está numa comunidade de aprendizados, né? Você já dialogou com um conceito de estrangeirismo, de natividade, que é o conceito que o Paulo trouxe com a experiência doméstica dele, como ninguém no mundo virtual é nativo ou estrangeiro, e isso deve ser muito bem cuidado à luz da nossa cultura regional, né? Porque a gente virtualizar em excesso as relações acaba colocando essa entropia de possibilidades, e por isso que eu falo, o ensino remoto ele é complementar à existência presencial. Eu acho que isso é uma percepção que não consigo, e eu testo por todos os lados, ouvindo todas as hipóteses de trabalho, do pessoal que defende o ensino remoto como um ensino que vai superar o presencial,
me parece que a gente tem aqui algumas questões que a gente precisa repensar à luz dessa ideia total de ensino remoto, né? Muito bom. Faltou ainda para falar com a gente a Irana. Está por aí, Irana? Eu cortei Oi, o Paulo, eu Catiúcia. acho que o Paulo não Catiúcia, terminou o desculpa. raciocínio dele, né, Paulo? Paulo, você quer trazer sua linha de Eu raciocínio para a cortei o gente? Paulo. Não, Aí eu não sei se o Paulo... mas Desculpa, Paulo, mais uma vez. Mas o foco era exatamente esse, né? Porque a gente tem uma ideia, de certa maneira, uma ideia um pouco equivocada de que o conjunto de quase a grande maioria da juventude tem essa relação confortável com a tecnologia. E não é, né? Não é tanto assim. A gente tem um semestre antes da pandemia, né? Nós começamos a ter uma conversa, né, a esse respeito em sala de aula sobre essas questões, né, da aula, né, de diversificar, né, parece que a gente estava adivinhando a história da pandemia, de diversificar essa forma do ensino-aprendizagem. Ela é fundamental, sabe, como nós já discutimos esses dias, na presença do professor, a sala de aula, a inter-relação, proximidades, etc., essas diversas formas, né, que em sala de aula é possível que aconteça, mas também que a gente pudesse diversificar, exatamente criando uma correlação com aquilo que o mundo contemporâneo está oferecendo. Aprender isso, dominar também esse universo, é fundamental. Né? Isso aí não tem mais do que duvidar ou de que ser cético em relação a isso. Pelo contrário, a gente tem que cair de cabeça. E, de novo, esse curso é muito bem-vindo. Né? A gente está se tornando o sujeito, né? Não é mais o espectador. Vou pagar para ver. Não, você está agora dentro da arena, né? Com esses instrumentais aí, e a gente tem que aprender a lidar com isso. É como popularmente se diz, né? Senão a gente vai ficando para trás. Né? A gente vai ficando para trás e não é legal. Muito pelo contrário, a gente tem que estar coparticipando disso. Essa, na minha opinião, é importante. E aí a juventude tem esses instrumentos que eles já usam agora, que é o TikTok, é não sei o quê. Eu sou do tempo do Yorkut, né? Yorkut, é do tempo do Yorkut, né? Eu já olha lá, hein? E a gente não tinha noção de que... Aí brigava com o aluno quando estava com o seu celularzinho ali. Não. E hoje o celular tem um papel importante no ensino-aprendizagem. Em vez de estar brigando com o aluno, principalmente do fundão, você não está vendo minha aula, não sei o quê. Não, aí o aluno diz, não, professor, estou aqui, o senhor está falando o assunto aqui, eu já pesquisei aqui no Google, está aqui, ó. Aí mostra para você. Aí tu fica com cara de abestado, né? Então, vamos mudar a relação, torná-la mais confortável, né? Sim, fulano, você está pesquisando, e aí, o que você encontrou aí? Aí você provoca o outro. Tem um outro site que pode discutir. Olha aí, olha que aula bacana já vai acontecendo aí. Usando os instrumentos que eles têm acesso, que eles têm domínio. Então, é nesse sentido. Né? E, para terminar, aquilo. É fundamental que a gente seja coparticipante disso, junto com essa juventude, no sentido mesmo de orientação. Né? A gente sabe, a gente está careca de saber, né, Daniel? De que a tecnologia, essas ferramentas, elas também estão carregadas de coisas que não tem nada a ver, né? Muito mais malignas do que outra coisa. Então, orientar, educar, né? O problema não está na ferramenta, mas quem, né, está por trás das ferramentas. Essa é a questão. Fala, Irana. Boa tarde a todos. Boa tarde. O curso foi muito interessante para mim, superou as minhas expectativas, pelo formato que ele foi desenvolvido, né? Pela dinâmica, pela metodologia, no qual os materiais em PDF foram disponibilizados, aí teve a questão dos vídeos no YouTube, né? Essa parte assíncrona
e esses momentos agora síncronos, né? Essa hibridização eu achei muito interessante. E também esses momentos do síncrono, eu achei que foram muito leves, no sentido de que não teve aquele conteúdo carregado de teoria, mas sim foram conversas leves, como no momento de partilhar experiências vividas por cada um de nós em nossos contextos em sala de aula, né, de acordo com cada área, né? Aí a Cati Lúcia vem, né, nos remetendo sobre essa questão das linguagens, né, que ela trabalha, o Paulo sempre com a filosofia, e eu e a Mary com as culturas indígenas, pela intercultural. Então, esse foi um momento muito rico de partilha de experiências, né, do que nós utilizamos, o que deu certo no ensino remoto anterior, o que não deu certo, e quando foi falado que esse curso deveria ter sido realizado bem antes, quando falaram isso eu concordei, porque esse curso não foi feito antes. Mas hoje eu tenho outro entendimento, que esse curso foi realizado no momento certo, agora, no sentido que a gente já viveu uma primeira experiência do que seria o ensino remoto, e a partir dessa experiência concreta do ensino remoto que nós tivemos, foi pensado esse curso como uma forma de potencializar esse planejamento, replanejar, repensar o que nós utilizamos no ensino remoto anteriormente, que não deu certo, e agora o que pode dar certo a partir desse curso, uma forma de repensar esse planejamento, que é um planejamento constante. E nós, enquanto docentes, sempre nós já estávamos mecanicamente condicionados a pensar no planejamento para presencial. Agora, a gente se pega fazendo um planejamento presencial, mas a gente tem que pensar, tem que estar atento. Não, isso daria certo no presencial. No remoto, eu tenho que repensar, replanejar o que vai dar certo. De acordo com o contexto dos nossos alunos, do acesso à internet, do acesso aos aparelhos tecnológicos, ao conhecimento que eles têm sobre essas ferramentas, esses recursos que nós vamos utilizar, né? As plataformas, que nem a Catiúcia falou, que ela utilizou o Classroom, mas que muitos alunos não conheciam, não sabiam mexer. Então, tudo isso a gente tem que pensar, repensar, ver o que vai dar certo, o que não vai dar certo, pensando nesse contexto pandêmico, nesse contexto de ensino remoto, né? Que fez com que a gente saísse da caixinha, com que a gente saísse dessa zona de conforto, do que sempre dá certo, do que não dá certo nessas nossas estratégias didáticas, nesses nossos recursos, nessas nossas ferramentas. Então, eu acredito que esse momento também pandêmico veio como uma forma de contribuir da gente repensar as nossas práticas e de tentar abraçar ferramentas que o ensino remoto deu certo, que a gente pode adotar também a partir de agora, depois, quando tudo passar, quando a gente voltar para o presencial. O que a gente pode levar de ferramentas, de instrumentos que deram certo para esse ensino presencial, né? Perfeito, Irana, porque tem algumas coisas que a gente realmente pode otimizar no uso do nosso tempo, do nosso espaço, da nossa energia, não é? Quer dizer, a gente pode estar utilizando textos eletrônicos para leitura do aluno, que barateiem o custo da Xerox. Alguns conteúdos complementares a gente pode deixar disponíveis num grupo de WhatsApp ou no próprio Cigar, de modo ao aluno poder ter um conteúdo prévio à aula, que ele vem para a aula muito mais com essa possibilidade de discutir com o professor, de poder interagir, se engajar, do que necessariamente ele ter que estar ali assistindo o conteúdo, sentadinho, né? Ele pode ter uma mobilidade. Além disso, a gente ainda tem o uso dos podcasts, de tudo isso que é muito variado, né? Quer dizer, você poder, vamos supor que eu vou dar aula agora às 18, né? Presencialmente. Essa aula das 18, eu posso mandar um áudio de 15 minutos antes da aula, preparando os alunos para o que vão ser os temas da aula, para que no momento em que eles cheguem para dar aula, isso funcione para assistir a aula, eles cheguem de uma forma já preparada para aquele conteúdo, não é? São coisas que a gente pode usar para fortalecer o presencial. Uhum. E para mim foi sensacional o Linktree, né? Para mim foi um sucesso, né? É a sacada muito bacana. Porque simplifica, né, Irana?
Porque simplificar o que já está complicado é uma grande ideia sempre. É isso, só tenho a agradecer mesmo. Imagina, eu também. Fiquei muito contente com a presença de vocês. Eu aprendi muito com todos vocês, né? Igualmente. Tenho menos tempo de docência, você já tem, né, uma bagagem muito grande de experiência de sala de aula, então eu sempre ouvindo muito e aprendendo muito com todos vocês. Igualmente, Irana, a gente aprende com todo mundo. A Meire levantou a mão. Cadê ela? Sim, Paulo, estou aqui. Eu fico depois de tantas, de ouvir tantas experiências, e aí apontadas pela Katiuska, sobre as teorias da aprendizagem, aí eu fiquei pensando aqui, matutando. Mas e o tempo que o aluno e o professor ficam dedicados a essas máquinas? Que efeitos que isso tem para a saúde dos usuários? Há um debate muito extenso sobre isso mesmo, viu? E eu tenho uma outra questão, porque eu vejo os meus sobrinhos o tempo todo assim, né? Até na hora de almoçar, de jantar, não tem tempo mais para nada. E a insônia passou a fazer parte do cotidiano deles, a irritação também, porque ficam desesperados quando estão se falta energia ou se não conseguem conectar. Bem, essa é uma questão que penso que também faz parte dessa nossa discussão. A outra é o desafio da exclusão. Aqueles que não têm acesso, ou que têm um aparelhinho que é tão ruim que não suporta muitas mensagens do WhatsApp, de áudios, por exemplo. Que me parece serem dilemas, porque ao mesmo tempo nós precisamos fazer uso dessas tecnologias, dessas metodologias, e ao mesmo tempo não podemos também deixar de pensar sobre as consequências e os desdobramentos desses usos, né? Então, e são questões que os colegas da saúde, sem dúvida, têm que nos ajudar, os cuidados ergonômicos de saúde mental, as questões que vão variar, como que o corpo humano reage a tanta eletricidade, a tanta radiação, as condições psicológicas são importantes. É uma discussão ainda muito grande por fazer. No conteúdo que eu postei hoje no canal e que eu vou jogar daqui a pouquinho lá no nosso WhatsApp, eu bato nessa tecla, quer dizer, nós temos 3 grandes dimensões, vamos chamar assim. A primeira é a da infraestrutura, né? Que é permeada em absoluto pelas questões da conectividade e da instrumentalidade, que nem todo mundo tem do mesmo jeito, nem todas as regiões são idênticas. A segunda coisa é a questão a questão, vamos chamar assim, naquela terminologia antiga, né? De socioeconômica. Como é que é o ambiente doméstico? Como é que é o ambiente de trabalho? Como é que a pessoa está fazendo para viver, para se sociabilizar? E eu diria que, por último, a questão da saúde, tanto da saúde à luz da Covid, à luz da sua rotina, como a saúde mental mesmo, porque é muito complicado. O ser humano não é um ser antissocial, né? Nós somos sociais. Então, como é que as pessoas ficam isoladas dias dentro de casa sem ver ninguém? Isso não é tão simples, né? São questões que realmente merecem muita atenção. A Catiúcia levantou a mão e, pessoal, a gente já vai caminhando. Muito séria, Paulo. Eu não tenho nem treinamento ou capacitação para trabalhar, porque eu acho que é um tema muito sensível. Eu procuro tratar essas questões de forma a situar que, em primeiro lugar, elas existem, a não invisibilizá-las, né, como profissional, e, em segundo lugar, a ter muita delicadeza. Quando alunos perderam familiares, busquei dizer, tome o seu tempo, procure ajuda terapêutica, converse com seus familiares, sinta-se à vontade, sinta-se confortável para poder tirar uma semana para você. Da mesma forma que alguns alunos disseram, professor, eu tenho dificuldade porque estou tendo que trabalhar muito. Aqui, só um pouquinho, Catiúcia, rapidinho. Aqui em casa, essa é uma experiência assim, muito rapidinho, muito breve, essa. Não é só aqui em casa, é uma experiência que muitas famílias, no Brasil afora,
vem vivenciando, inclusive casos extremos de idas não só a psicólogos, como também a psiquiatria. Né? Tratamentos fortes, tratamentos radicais, como se fosse algo similar aos viciados na droga, por exemplo, cocaína, assim vai. O negócio não é fácil, não, não é brinquedo. Então, claro, não é uma receita, mas aqui em casa a gente tem usado uma série de estratégias, né? Ele é filho único, então a gente tem. Eu trabalho, minha esposa ela trabalha à tarde, fica fora, eu fico em casa, de manhã os dois ficam em casa, à noite os dois estão em casa, e o menino tem 10 anos, nativo nesse mundo, como a gente falou, vive a competitividade, e tem olhar também a circunstância. É interessante tocar nesse assunto, porque ele, de uma certa forma, está colado à temática que a gente discutiu na semana. Por outro lado, é algo distinto, né? Porque o que nós estamos falando aqui é de um hábito do jogar, e o jogar é altamente estimulante e está para e passo à cultura que nós vivemos, essa cultura contemporânea da competitividade. Então, o menino de 10, quando começou cada vez mais cedo, né, de 7 anos já está com lá, 6 anos já está jogando. Então, esse estímulo à competitividade já é uma consequência, em decorrência da sociedade competitiva que nós vivemos. Né? No mundo do trabalho, isso também está ocorrendo de maneira assustadora, né? A competitividade. E, evidentemente, isso vai para o âmbito do lúdico. Né? E o que esse pessoal faz? Isso é negócio, é uma indústria bilionária de dólares. Bilionária. Você pega a Epic Games, por exemplo, eles são bilionários. Não é? Então, aqui em casa, a gente usa algumas estratégias, né? Anda com ele, vamos andar de bicicleta, patinete, vamos andar, sair na rua, porque senão eles termina a tela da aula e eles continuam na tela do jogo, vai até de madrugada. Tem que ter muita sensibilidade para não ter o descolamento. Isso que você falou é fundamental, essa sensibilidade para não agredir, etc. Não criar uma relação não de conforto, mas de conflito. Então, a gente, como pai, mãe, ou alguém que tenha uma criança em casa e que convive, esse processo educativo... É uma coisa muito séria. Muito sério, muito sério. Mas vamos lá, Catiúcia. E, pessoal, eu queria pedir para a gente ir para uma rodada já estamos batendo tempo, e eu tenho sempre o respeito à pontualidade da agenda de vocês, porque só quem é professor sabe o quanto a gente está sobrecarregado. E com vocês não é diferente. Então, para não invadir muito o horário de vocês e a gente terminar mais ou menos próximo do planejado, até porque é uma disciplina de planejamento, né? É um curso de planejamento, então seguimos o plano. Eu queria o negócio é tão bom que o negócio vai... Não é eu sei. Mas a gente vai se encontrar de novo, a gente está na mesma comunidade, a gente daqui a pouquinho se esbarra e trabalha junto em alguma coisa. O que eu queria dizer a vocês é que eu, pessoalmente, já quero pedir licença para agradecer a vocês, dizer que eu aprendi muito. Qualquer coisa que eu disser aqui vai ser redundante, porque eu acho que a voz, Vox Populi, Vox Dei, né, Paulo? Eu acho que é importante que as pessoas se expressem, e isso faz parte da dinâmica, da dialética, da construção do caráter, da individualidade, da espiritualidade, de qualquer coisa que é o contraditório e é o plural. E eu queria dizer a vocês que eu fiquei muito feliz, foi um desafio grande, porque eu fiquei assim, falei, caramba, eu vou falar de ensino remoto, os caras vão me dar na cara, que o pessoal não gosta disso, eles vão bater em mim. Mas eu cheguei aqui, não, vocês foram super amáveis, super construtivos, críticos, e eu só tenho que agradecer pela oportunidade de trabalhar. Eu queria agradecer, obviamente, também a Eliane Araújo, a Jéssica Menezes, todo mundo da Projeto, porque me fizeram também construir um curso com liberdade, com autonomia, e isso faz com que a gente encontre um estímulo muito grande para trabalhar. E a gente sabe quando o trabalho é estimulante, porque a gente vai fazê-lo sem aquela coisa do, puxa, se eu pudesse eu estava em qualquer outro lugar, né? Quando a gente vai para o trabalho e a gente pensa, puxa, se eu pudesse eu não ia,
é porque o trabalho é ruim. Mas quando a gente vai falando, legal, vou lá, vai ser bacana. Tô cansado, tá puxado, mas vai ser bom. Isso é um sintoma de que a gente está feliz fazendo o que está fazendo. E eu me sinto muito contente, muito feliz em poder estar contribuindo e aprendendo também. Então eu queria pedir que já as falas fossem na direção da gente bater esse martelo. Tudo que é bom acaba, gente. É assim mesmo. Tudo bem, Catiúcia? A palavra está contigo. Sim, não, tranquilo. Eu só queria ressaltar, né, o que a Meire estava falando a respeito dessa questão de acessibilidade, não é? Está tendo outro curso à noite, né, que está falando sobre os alunos aí a respeito com necessidades especiais, e em algum momento se falou sobre a questão da acessibilidade, né? Essa é uma realidade que a gente está vivendo agora, e infelizmente nem todos têm acessibilidade, né? Essa acessibilidade tecnológica à informação, e penso que a palavra que a gente pode destacar aqui é o desafio, né? Foi nos apresentado esse desafio, um grande desafio que a gente vai procurar os melhores caminhos, né, para superar esses desafios. Eu, por exemplo, durante esse início do ano, né, que a gente começou, início do ano não, final do ano passado, né, para esse ano agora, com menos de um ano eu desenvolvi astigmatismo, que eu não tinha. Precisei mudar a minha lente, agora eu estou usando lente multifocal por conta do astigmatismo dessa exibição à tela. Período muito curto. E acredito que eu não sou a única, né? Muitos alunos reparam porque a luz da tela do celular ou do computador, né, para quem já tem problema de vista, isso acaba se agravando. Que tem problemas, né, outros, né, de vista, problema de coluna e tendinite, todo esse aspecto físico, né, que é desgastante, que a gente tem que tomar cuidado desde a infância, como o Paulo está citando o exemplo do filho dele aqui, né? E eu já passei por isso, gente, assim, né? Termina a aula, o cérebro não desliga, os neurônios estão conectados, e a gente não consegue. Quando tu fecha o olho para dormir, de noite, tá lá a tela do computador na tua mente, né? Então são desafios que a gente está encarando e precisamos lidar com eles, né? Tanto no aspecto de acessibilidade de aula, mas no aspecto, como vocês já comentaram agora, psicológico, emocional e físico também. E vamos pensar para o outro lado. Do outro lado, os nossos alunos, eles não têm só uma disciplina. Isso. Eles têm 3, 5 disciplinas durante o semestre. E como é que esses TCC, meninos conseguem assimilar e não sei o que. tanta informação por meio da tela, né? É uma coisa que a gente precisa ter cuidado, né? O que a Meire falou ainda agora. Tem tudo a ver com o que a Meire falou, né? E aquele que não tem acesso a essa informação, como é que ele vai... A informação não, mas não tem acesso à questão tecnológica, ou que tem dificuldade, como é que ele organiza isso, sendo que ele não tem só uma disciplina? Né? Como é que ele organiza isso na sua vida? Então, é um desafio, um ponto de interrogação enorme aqui, que a gente vai descobrindo aos poucos, né? Era isso, né? Nesse sentido, assim, só trazer para a nossa reflexão, né? Também, já que está falando de planejamento, pensar nesse aspecto, né? Porque é muito legal quando a gente cria coisas novas assim, mas vamos pensar. Os meus alunos todos vão conseguir fazer, né? Vai dar tempo deles fazerem tudo isso, né? Tem que pensar. Mas Valeu, gente. Toda mudança cultural será desafiadora. Assim como foi no passado, não é? No século XVIII para o século XIX, século XVII para o século XVIII, século XIX para o século XX. Assim será. Enquanto houver humanidade na face da Terra, os desafios culturais estarão sempre aí para nos desafiar enquanto seres humanos. Isso é o belo da existência humana. Uma das dimensões da beleza da existência humana está exatamente em como podemos enfrentar. Hoje a gente está tateando aqui e acolá, mas daqui lá na frente, né, outros, né, já estarão com um domínio, saberão responder a essas questões que são colocadas hoje, né, de maneira, como diz o povo, né, faz com o pé nas costas. Né? E a vida humana é essa, é de estar diante dos desafios, levantar os questionamentos e correr atrás para responder. Essa é uma das belezas da experiência humana. É isso. Excelente. Valeu! Muito obrigado. Mais alguém, pessoal?
Cadê a Irana? Cadê a Meire? Então, só quero agradecer, Eu foi também. um prazer encontrar essa turma legal. Tomara que possamos presencialmente poder trocar um cafezinho, uma prosa, um dedo de prosa. E fazer as coisas voltarem ao normal já já, né? E muito obrigada. Obrigado vocês, Até gente. mais. Gente, um abração, a gente continua se comunicando, vocês vão receber um e-mail ainda de agradecimento meu, um e-mail com todas as informações do curso, mas muito obrigado, tá? Eu fico muito feliz por poder ter ajudado nessa construção e aprendido com vocês, tá bom? Então, gente, agora, às 16h39, horário de Brasília, do dia 16 de julho de 2021, eu encerro essa gravação. Desejo a todos uma ótima tarde, uma ótima noite e, é claro, um bom fim de semana. Para você também, Daniel. Muito obrigado aí por tudo. Catiúcia, Irana, Meire. A gente se vê pelos e-mails aí da vida. Tchau, gente. Pelos Muito bom estar encontros. com você.